vocação à paternidade e à maternidade. A vocação à paternidade e à maternidade, chamado vocacional à maternidade e à paternidade, começa um pouquinho parecido até com o Dom Petrini falou. Ele disse assim, eu não quero falar muito dos pontos negativos, vamos falar da beleza. Mas eu queria falar um pouquinho do negativo. Nesse tempo, agora, nesses últimos, especialmente nesse ano, eu estive estudando um pouco mais, porque estive em contato com toda essa ideologia de gênero, com pessoas que estão trabalhando muito nessa história toda. A situação da proposta hoje, da ideologia de gênero, é tão forte, que tudo que a gente tem colocado sempre começa com uma visão de pessoa humana. Mas agora, se você fala, quando você está num debate ou qualquer coisa, você diz, mas de qual visão de pessoa humana nós estamos partindo? As pessoas dizem, espera aí, isso é fundamentalismo. Perguntar sobre a definição de pessoa humana já é fundamentalismo, já é um retrocesso. Porque agora, como é colocado, e assim é colocada a proposta de educação de sexualidade nas escolas, lá na nossa comunidade a gente tem um hospital e tem uma escola. Então, a proposta é que vem, né, do poder federal e vem do Ministério, é a proposta que vem do desconstrutivismo, que diz assim, você não pode nem nomear família, porque quando você fala família, você já está com um preconceito moralista. É melhor não usar nem a palavra família, porque qualquer coisa que você fala, você traz um conceito de cultura. Você não tem mais a definição, a não ser aquilo que se elabora na hora. Outra coisa, então a definição de pessoa começa a ficar muito difícil para a gente partir da definição de pessoa para uma conversa. Outra coisa que a gente usa sempre é a própria natureza. Né? Então, se nós fizermos medicina, a gente acredita na ciência, em uma série de coisas, dentro da relatividade, dos limites da ciência e tal. Mas, quando, por exemplo, vamos falar de características femininas ou masculinas, de, por exemplo, vocação à maternidade, paternidade, o que é isso? Dentro da cultura hoje não existe. Por quê? A visão nem de masculinidade, nem de feminilidade não existe dentro da ideologia de gênero. E é colocado assim, você nem tem que falar em natureza, porque se você falar em natureza, você está admitindo um criador. Então, esquece natureza. A gente acaba percebendo uma destruição mesmo, uma desconstrução mesmo do nosso próprio ser e da nossa vocação existencial. Então, dentro, pode ser tudo. Pode ser tudo. Dentro da cultura atual, veja, na apresentação, realmente você acaba percebendo que o básico é uma luta entre a natureza e cultura. Se tudo é cultural, nós podemos resolver a qualquer momento o que a gente quer. Ser homem, mulher, ou depois mudar, ou depois os dois, como for. Existe realmente um desprezo pela natureza. Então, o Padre Rafael falou, nós somos o corpo. Lá em Trago mostra de uma maneira muito bonita como nós somos o corpo, mas não reduzidos ao corpo. Mas não podemos ignorar o corpo da maneira como tem sido ignorado. Então, dentro desta pretensão da cultura hoje, que nem masculinidade nem feminilidade existe, realmente é um grande desafio nós falarmos sobre vocação à paternidade e maternidade. É o fino do conservadorismo. Então, vamos assumir esse conservadorismo aqui. E vou falar em duas partes. Um pouco da fundamentação humana e um toque do aspecto religioso, da nossa fé. Faz favor. Então, dentro da estrutura da pessoa humana, se nós reconhecermos que existe algo
dentro da natureza humana, que nos define como pessoa, inclusive que indique uma vocação à paternidade e à maternidade, nós podemos encontrar algo que seja comum a toda pessoa humana, como Dom Petrini fala, parece que foi ele que falou, da China ou de onde for, ele que falou algo que seja próprio da natureza, ontológico, e faça parte do ser humano. Então, apresentaria, a partir disso, imperativos morais absolutos. Nós podemos ter esta vivência diferente em diferentes culturas, mas o apelo íntimo, aquilo que, inclusive, o padre Rafael falava, algo que vem daquilo que nos afeta, que é possível sermos atingidos, e, por isso, é possível recordar, trazer ao coração algo que é do cordis e que é próprio da aspiração mais profunda, mesmo que a cultura onde a pessoa viva, ainda não descobriu a maneira de viver exatamente essa forma. Então, é sobre isso que nós vamos falar e dizer que a vocação à paternidade e à maternidade realmente fazem um apelo profundo a uma realização total da liberdade humana. Nós vimos agora no testemunho desse casal, de repente, não são livres nem para sair na hora certa, porque uma criança fez cocô e precisa trocar a fralda. É o máximo da liberdade, da vivência da liberdade que se faz no amor oblativo. Então, vamos lá. Por favor. Por favor. Mas, veja, numa ultra-rápida visão de pessoa, todos nós não podemos negar que nós temos uma dimensão biológica. É interessante que nós temos uma pessoa muito próxima que está fazendo um curso, porque a gente pediu para ela fazer até, cumprindo os créditos dela de doutorado, está fazendo um curso de ideologia de gênero. Coitada, está sofrendo. Mas, veja, na discussão, nos debates lá, chega uma hora que a própria professora e o grupo que pensa todinho igual, só ela que pensa diferente, chega uma hora que eles falam assim, gente, não pode também desconstruir tudo, senão daqui a pouco a gente não consegue nem saber como construir o que a partir do quê. Eles mesmo colocam. Por quê? Na própria evidência biológica, chega uma hora que você tem que dizer, espera aí, existe uma evidência biológica. E alguns autores dizem, não, existe uma evidência biológica, realmente não pode ser ignorada totalmente. Bom, então, nós temos uma dimensão biológica que sabemos onde estão as funções próprias do corpo, as funções biológicas. Temos uma vida psíquica, onde nós podemos, uma certa maneira de apresentar, dividir em funções próprias do pensamento e funções próprias da afetividade. E esse aspecto afetivo, que também apresenta as suas necessidades, e temos toda a influência da memória, inclusive da memória mais profunda, né, e quando a gente se abre ao apelo e para reconhecer, faz apelo de uma vivência, inclusive na dimensão biológica e psíquica. Já vou explicar um pouquinho melhor. Seguinte. Mas existe uma dimensão que é a dimensão espiritual. Nós compartilhamos com os animais a dimensão biológica e a dimensão psíquica. É tão importante o reconhecimento da dimensão biológica, porque vocês vejam, o embrião tem um corpo. Nós somos o corpo habitado. O embrião, se ele está vivo e ele tem um corpo, ele tem, e é da espécie humana, ele tem todo o direito de ter o respeito que se tem a toda pessoa humana. Então, esta visão de pessoa, nesse toquezinho que eu estou falando, realmente merece que a gente aprofunde muito, mesmo que não nos deixem falar sobre isso. Mas isso ajuda muito a nós termos as nossas convicções, né? E nós ensinarmos isso para os nossos filhos. Agora, a dimensão espiritual apresenta aquilo que é propriamente humano. E a dimensão espiritual, estando na unidade física e psíquica, realmente transfigura o nosso biológico já no propriamente humano.
Então, na dimensão espiritual, sem a gente entrar em detalhes, estão todas essas dimensões, essas qualidades, essas características, mas, de uma maneira especial, vamos falar agora de liberdade, de vontade de sentido, de autotranscendência, de poder de resiliência. Então, nesse aspecto, por exemplo, do testemunho que nós acabamos de ver do casal, eles apresentaram a possibilidade de ser felizes, de aproveitar a beleza do dia a dia e das coisas pequenas, inclusive porque encontram o sentido, porque vivem a autotranscendência e porque, a partir de valores, esta força de transfiguração do próprio sofrimento brota, mesmo sem falar em religião. E, sem dúvida, isso acontece porque é possível escolher. Se Deus tirasse de nós a possibilidade de escolha, mesmo a escolha do mal, nós deixaríamos de ser a sua imagem e semelhança, porque Deus é o absolutamente livre. Ele tem que nos deixar livre, correndo o risco que nós escolhamos o mal, né? Seguinte. Queria só mostrar esse gráfico assim rapidamente também, que é uma das representações gráficas que Viktor Frankl coloca. Viktor Frankl também é considerado o fundador da terceira escola de Viena, de psicologia. Ele é judeu, era judeu, morreu, e sobrevivente de 4 campos de concentração. Então, o que ele segue coisas, inclusive, de Max Scheler e outras coisas, né? Mas o que é interessante, que eu queria colocar agora, e que, inclusive, tem muito a ver com o Dom Petrini colocou, ele coloca de uma forma esquemática o seguinte: quando você imagina um cilindro no ar, então ele está no espaço, se você fizer incidir uma luz, um feixe de luz de cima para baixo, vertical, você vai ter a sombra, um círculo. Se for horizontal, daqui da esquerda para a direita, você vai ter projetado naquela parede um retângulo. Tanto o retângulo quanto a circunferência fazem parte, integram o cone, o cilindro. Se não tivesse o retângulo, seria uma esfera, né? Se não tivesse a esfera, seria um paralelograma. Então, para ser cilindro, existe todas as outras dimensões geométricas, mas apenas na terceira dimensão, seria superior no sentido de integradora de tudo, você reconhece que é um cilindro. Bom, além desse aspecto, que é uma forma apenas de representar, o que tem talvez de mais original, que ele coloca que não só a dimensão psicológica tem o consciente ou inconsciente, mas também a dimensão física, a psíquica e a biológica tem dimensões inconsciente, pré-consciente e consciente. Então, vamos dizer, na dimensão física. Eu corto o dedo, como é que a célula sabe que tem que ir lá bloquear o vaso, não sei o quê, aquela substância vai lá e vem outras células para cicatrizar? O corpo sabe. E uma boa parte da memória biológica a gente vê agredida profundamente, por exemplo, na anticoncepção hormonal, né? Que realmente atinge profundamente a ecologia humana, assim como o aborto agride profundamente a ecologia, a estrutura, inclusive, biológica da mulher. A dimensão consciente e inconsciente no aspecto psicológico é mais conhecido. Aquelas coisas que trazemos no inconsciente, que podem ficar como traumas, como aspirações, esse aí é mais conhecido. Agora, o que é pouco falado é da dimensão inconsciente espiritual. Tanto é que a tese de doutorado dele em filosofia, porque ele era médico, psiquiatra, neurologista, mas fez também filosofia, e a tese de doutorado dele em filosofia se chamou A Presença Ignorada de Deus. Então, nesta dimensão espiritual, mesmo em quem ainda não descobriu uma fé específica, habita
o apelo profundo à transcendência, o apelo profundo a sair de si em direção ao outro. Por favor. Por favor. Nesta dimensão, quando nós vamos falar de sexualidade, de paternidade e maternidade, nós ouvimos bastante que a sexualidade, realmente, o nosso corpo é sinal do apelo mais profundo a sairmos de nós em encontro ao outro. Como o Dom Petrini falou, é, ao mesmo tempo, um sinal de carência e de potencialidade, né? Então, eu não sou totalmente, não integro na realidade humana inteira, na minha realidade de mulher, e um homem não integra totalmente a realidade masculina da humanidade sendo homem. Isso tem que ser muito claro, porque mesmo quem faz operação de mudança de sexo, nunca vamos dizer que é um homem que fez a cirurgia de mudança de sexo para se comportar como mulher. Mesmo para quem opera numa tentativa de mudança de sexo, esta pessoa não vai viver a realidade da mulher e do homem. Ele vai viver um comportamento semelhante, que nunca vai ser igual, da mulher, mas tendo uma realidade masculina. Então, não tem jeito, isso que o Dom Petrini mostrou no momento ali das palavras de João Paulo II, não tem jeito, nós somos sempre ou homem ou mulher. Podemos ter outros comportamentos. E não estamos falando de patologias, estamos falando de nós como normalmente, né, como somos. Então, dentro desta visão de carência e de possibilidade de sair de nós em relação ao outro, anuncia a família e vamos falar da paternidade, anuncia um valor. Seguinte, quando a gente fala em valor, é outra coisa que a cultura hoje não aceita. Que isso, valor é sempre inventado, dizem. Mas nós temos certeza que os valores existem. São os valores que nos movem, nos comovem de uma forma especial, que atingem de uma forma especial a nossa sensibilidade e afetividade. Até convido, é uma coisa meio recente, a nossa descoberta lá no nosso grupo, do coração de Jesus. Do que significa a afetividade humana divina de Jesus. Um Deus que se faz carne e que, com isso, transfigura toda a realidade humana, nossa corporal. Que significa a afetividade e como está escrito no Evangelho, descrito em tantas situações, a afetividade de Jesus. O que significa uma afetividade madura? Significa poder despertar e ser chamado, ser comovido, se mover em direção a valores. Então, os valores não são inventados, eles são reconhecidos. Inclusive, quando acontece alguma coisa de ruim na nossa vida, sempre nós podemos descobrir um sentido que pode ser e deve ser vivenciado para cumprir um valor que é sempre pessoal e intransferível. Às vezes, eu converso com alguma mãe que está com gravidez inesperada e quer abortar. Ela chega, senta e tal, está conversando, aquela coisa, e quer... Muitas vezes, só essa pergunta ela já encontra a resposta. Eu pergunto, às vezes, assim, qual é o único valor que só você pode fazer para o seu filho? Porque abortar ou forçar a abortar, todo mundo pode falar, ela também. Agora, se ela disser não e aceitar uma ajuda mesmo, ela pode encontrar, inclusive, o pai. Né? Então, mas sempre traz uma forma pessoal do momento existencial que ela está passando, aquela pessoa naquele momento. Nunca é igual para todo mundo. Então, viver os valores realmente apresenta um caminho que traz como consequência a felicidade. Seguinte, e daí sempre depende de cada um para decidir isso entre o fechamento em si, no individualismo ou abertura. Nesta visão, nós sabemos, pode apresentar inteiro aqui. Nós sabemos que a antropologia do amor, ou seja, o amor na pessoa humana,
por tudo aquilo que nós já sabemos e que foi falado de uma maneira tão maravilhosa nesses dias, realmente apresenta um mistério que a gente não consegue descrever, mas que sempre reconhece quando ele se manifesta. Por isso, é uma experiência, uma vivência primordial da pessoa humana. E se nós conseguíssemos definir o amor de uma forma muito clara, nós estaríamos definindo a pessoa humana, porque nós fomos feitos, é o nosso tecido, uma vez que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Deus que é amor. Do tecido de Deus, se pudesse falar assim, Ele emprestou e nos fez na imagem e semelhança, portanto, nós somos tecidos de amor. E quando a gente vive o oposto do amor, nós bloqueamos a nossa própria realização daquilo que é plenamente humano. Por isso, em cada pessoa humana, sendo única e irrepetível, porque Deus não, no aspecto espiritual, nós sabemos pela fé, sendo imagem e semelhança, Deus nunca vai se repetir. Então, cada um de nós, não é só pela genética, não é só pela biologia, pela psicologia, cada um de nós é irrepetível, inclusive porque Deus quer cantar a sua canção particular, única, em cada ser humano. Cada aborto, cada pessoa que é impedida de se manifestar no mundo, é a mesma coisa que silenciássemos a canção, ou a poesia, ou o poema, ou a manifestação que Deus queria fazer, ou pretendia fazer naquela pessoa, através daquela pessoa, e que não vai fazer mais através de ninguém outro, daquela maneira, né? Então, por isso também, cada matrimônio é único. Pode ser o seguinte. E aí nós pensamos, filho é uma opção, uma exigência. Independente da gente falar de outras exigências, outras maneiras de ver o casamento antes, mesmo dentro da igreja, não importa. No aspecto, de novo agora, só humano, o filho é uma opção ou uma exigência? O filho é as duas coisas. Porque a fecundidade é, ao mesmo tempo, uma opção que se assume, como vai ser vivida essa fecundidade, e, ao mesmo tempo, uma exigência. Uma exigência de planificação pessoal e relacional. Seguinte, o amor plenamente humano que é vivido no casamento, pode ir até o fim, tem, no momento do filho, a realização de alguma coisa que foi intuída, quando duas pessoas se encontram, homem e mulher, que se encontram e intui essa apaixonar-se inicial, onde entra muito fortemente a dimensão erótica, que depois caminha para uma dimensão mais profunda de filia, até caminhar para a dimensão agápica, totalmente oblativa, traz desde o começo uma intuição que leva a um compromisso, a alguma forma de compromisso, mesmo que a pessoa não saiba mantê-lo depois. E o filho é a realização de algo que se anunciava. Anuncia o quê? O filho anuncia a continuidade dos dois, mas não absolutamente eu mesmo continuando naquele. Mas é a certeza de que, à medida que eu saio de mim, eu gero alguém semelhante a mim, até no aspecto humano. Eu posso, humanamente, ficar limitada a fazer sonhos de projeção daquilo que eu não vivi no filho. E isso atrapalha a vida do filho. Mas, sem dúvida, há um apelo íntimo de ultrapassar essa necessidade só de me ver no filho, mas de gerar alguém semelhante a mim que vai continuar nesta vida e que exige de mim totalmente a saída do meu egoísmo para ser possível essa outra vida. Então, mesmo no aspecto humano, o filho é uma opção e é uma exigência para viver o aspecto totalmente humano. Inclusive, seguinte, pode ir. Inclusive, no aspecto humano do celibatário, como o padre colocou,
ele precisa viver, o celibatário precisa viver a dimensão da sua sexualidade unitiva e fecunda. Lógico, numa outra ressignificação. Dentro da sua vocação, ele disse não a um abraço exclusivo e interpessoal. Então, o abraço físico não existe, mas vai se dispor, e tem que se dispor a uma maturidade sexual, afetiva, onde vai ser vivida tanto uma dimensão de unidade com todos, de uma forma especial com aqueles que são menos amados, e a forma mais profunda de fecundidade e de transcendência. Por isso, gente, gerar a vida, a paternidade e a maternidade é uma vocação propriamente humana e muito além do impulso psicológico, de direito, de filho, essas coisas. É realmente a vivência da fecundidade, é uma exigência propriamente humana. Seguinte, só para um outro esquema, naquela parte de cima, nós temos uma vivência, uma visão de pessoa que apresenta uma ausência de liberdade. Quando a pessoa enxerga e apresenta a pessoa apenas dirigida por impulsos e necessidades, e diz, não, a religião, a sociedade, põe repressões, põe os traumas, a educação, condicionamentos inconscientes, então você vê a ausência de liberdade. Não sei se vocês viram, se vocês receberam, têm recebido nos e-mails. Agora tem alguns casais, eu tenho 2 e-mails, tem a fotografia de um casal no Canadá e um casal na Áustria, que estão educando o filho sem dizer para absolutamente ninguém se é homem ou mulher. Não sei como eles conseguiram isso, se registraram isso lá no coisa, não diz. Porque a criança vai ter que decidir se quer ser homem ou mulher, quando quiser. Então, ninguém sabe, só o pai e a mãe sabem se é homem ou mulher, nem os irmãos sabem. Então, por quê? Porque a sociedade, no momento que você chama de João ou Maria, está fazendo uma repressão social. Então, você veja como eles estão condicionando essa criança a uma fragmentação. O meu corpo não importa, eu vou decidir a partir do quê? Apenas do impulso. Eles estão, ao contrário, represando muito mais essa criança. Enquanto que uma visão de pessoa que admite a dimensão espiritual, que recebe o apelo emocional, afetivo, que precisa da sensibilidade espiritual, não aquela sensibilidade piegas, como foi explicado na apresentação anterior, esta sensibilidade para valores abre a pessoa para motivos transcendentes e, com isso, no acolhimento desses motivos transcendentes, há a possibilidade de liberdade para decidir. Então, de uma forma seguinte, por favor. Numa forma especial na nossa sociedade, ter filhos hoje é realmente uma prova de autotranscendência, principalmente como a gente assume esses filhos e como a gente pode viver a fecundidade num sentido mais amplo e mais profundo. Eu não vou repetir essas coisas, porque foi falado bastante, e nós estamos um pouquinho atrasados. Eu vou tentar abreviar para colaborar com os organizadores, vou tentar abreviar os 45 minutos. Não, mas volta, também não falei, eu não sou da Colômbia, mas também é exagero. Aí, me empresta um pouquinho a sua... Então... mas vou falar só um pouquinho, gente. Veja, a masculinidade e a feminilidade se tornam realmente sacramentos, porque sacramento transmite Deus. Realmente, dentro de tudo aquilo que nós já sabemos, aqui tem tanta gente que trabalha nesse aspecto e reforçado por esses princípios que foram dados nesses dias. Cada ato conjugal, que inclui o ato sexual, mas não é só o ato sexual, deveria realmente deixar cada um de nós casados mais santos. Então, cada ato sexual, sexual, inclusive conjugal, depois do ato sexual, marido e mulher deveriam ter sido gerados com mais vida um pelo outro. E mais vida quer dizer mais Deus um em cada um.
né? E isso quer dizer mais santidade. Então, graças a Deus, pela toda a influência do Espírito no nosso tempo, na nossa igreja, nos nossos momentos culturais, nós sabemos que é essa mensagem que a gente tem que mandar para a sociedade, de um modo geral. Realmente, os argumentos nossos vão sendo cada vez mais cortados, até na proibição de serem expostos. Mas o testemunho, como o Paulo e a Márcia falaram, o testemunho ninguém cala. O testemunho daqueles mártires que foram queimados nas fogueiras nos 3 primeiros séculos, aqueles que foram comidos pelos leões e por aqueles que disseram, quando lá chegar que serei homem, ou seja, no momento em que você está testemunhando realmente aquilo que você acredita na unificação toda do seu ser, em atitudes, em disposição, em compromisso, realmente o testemunho ninguém cala. Nós precisamos estudar, nós precisamos aprofundar para nós termos cada vez mais certeza e passarmos isso para os nossos filhos. Mas lembrar totalmente aquilo que foi falado. A dimensão de fecundidade agora, na dimensão espiritual, e quero falar na dimensão espiritual agora, quando se fala de sacramento, não vai ser alcançado se nós não nos abrirmos a uma dimensão de oração, como foi colocado de manhã cedo, mas uma dimensão de oração de quem se deixa alcançar por Deus. Uma dimensão de oração contemplativa, onde nós silenciamos e deixamos que Deus nos alcance. Porque o mistério é tão grande. Nós temos que viver na nossa vida, de casado ou de celibatário, uma realidade tão misteriosa e tão transcendental, que nós temos que anunciar na nossa vida aquilo que nós não sabemos, mas que o Espírito pode falar através de nós, né? Então, dentro disso, ser pai ou ser mãe é muito mais do que ter filhos ou do que gerar. A paternidade, a maternidade é muito mais. Hoje, o Dom Petrini falou do amor recebido, o amor doado, de uma forma muito especial. Nós nos reconhecermos filhos possibilita que nós assumamos a paternidade e maternidade. Porque, ao sermos filhos, nós reconhecemos que existe a paternidade de quem nos gerou. Gente, eu li... quantos minutos eu tenho? Ninguém levantou nada? Eu li ontem um CD, não sei se vocês, por acaso, conhecem, lá da nossa comunidade está fazendo curso de serviço social. E ela veio e perguntou se eu podia discutir com ela um CD, porque ia ter um debate. É um CD feito pelas católicas do direito de decidir. Está escrito Católica do direito de decidir, e, ao final, também Católica do direito de decidir, e financiado pela Fundação MacArthur. Bom, daí vocês já imaginam o que vem. Mas o nome, pelo nome, vocês vão ver o que é. É Violência contra a Mulher e a Religião. Credo! Gente, mas começa com as imagens de Jesus, de Maria, da igreja, lógico, da hierarquia dos padres, diz que é freira, não sei se é ex-freira falando, de outras da Católica Decidida, Maria José Rosado falando. E o que é a colocação? Olha, você vai acabar com a violência contra a mulher se acabar com a religião. É isso. Porque eles colocam um menino, uma menina, desde que nasceram, a menina foi educada na religião católica, o menino na evangélica, e ela aprendeu. E aí mostra Maria, sempre de cabeça... A católica lá de decidir fala, sempre de cabeça baixa, submissa, não sei o quê, e a Eva, que é o sinal de tudo errado. Então, essa menina cresce se sentindo dividida, achando que deve ser Maria, mas sentindo os impulsos de Eva. Então, ela vai confessar com o padre. E o padre diz, não, você tem que se esforçar, ao contrário de tudo que foi falado aqui. Só desconstrução e contravalores, né? Depois, e daí diz que ela tem muitos conflitos, e, no meio disso, uma freira lá diz assim, pois é, por que só o padre que pode confessar? Enquanto continuar só o padre confessando, nós teremos sempre a mulher apanhando.
Puxa, padre bate mulher, hein? Então, vocês veem que situação, assim, sofismas, né? E colocação de causa e efeito que absolutamente não tem, né? Depois, o rapaz cresceu, daí o menino aprendeu, e mostra a figura de Michelangelo, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, aquele dedão, e ele tem que se identificar com a pessoa de Jesus, Todo-Poderoso. Então, para ele é muito mais fácil. Daí ele se conhece um dia e se casa. Tudo bem, olhares melosos, mas um dia o rapaz perde a paciência e bate na moça. Daí eles vêm à conclusão, porque ele está certo que ele está exercendo o poder que veio de Deus. Gente, dá uma forçada e diz assim, que daí ela muda de religião, vai lá para o evangélico, também não consegue resolver a situação dela, só consegue quando ela se separa do casamento e busca um grupo de mulheres para conversar sobre isso. E esse grupo são as católicas pelo direito de decidir. Então, elas vêm com aquelas coisas de espiritualismo, levantando e tal, aquela coisa assim. Gente, terrível esse CD. Como é que isso está passando nas escolas, talvez? Está passando, nós estamos sabendo o que está se fazendo, né? Onde nada do valor mais profundo humano é passado, mas realmente quem está sendo destruído é a própria pessoa humana. Então, dentro desse aspecto total do amor oblativo, incondicionado, o evento de ser e deixar ser o filho que vem, insistindo que a vocação à paternidade, à maternidade, a vivência da fecundidade é uma vocação, é uma opção e é uma exigência ao mesmo tempo, que apela para o mais profundo da nossa liberdade e é comum a toda pessoa humana que vai viver essa vocação dentro da sua circunstância de vida. E eu queria o seguinte, então, terminar, seguinte. Ele dormiu. Seguinte. Então, amar como Deus, unitrino, e porque nós somos chamados a compartilhar, a estar com o outro. E, então, é uma síntese admirável, o oposto do que a cultura diz hoje, de romper entre natureza e liberdade, mas é a síntese mais profunda, admirável, de natureza e liberdade, que Ângelo Scola coloca, acho que está faltando um pedacinho em cima, coloca, por favor, como a sexualidade dessa forma é aberta ao contínuo aprimoramento da autêntica cultura. Nós não temos que nos sentir humilhados quando alguém vem com uma argumentação muito forte, que parece ser racional, e nós sermos obscurantistas. Não, nós temos a certeza da plena realização humana na resposta à vocação à própria vida, né? Queria dizer uma coisa para vocês, terminando. Quem recebeu esse e-mail tem feito muito bem usando isso em curso de noivos, em outras situações. Quem não recebeu, se quiser, depois me pede, eu passo, que é do casamento na Croácia. Vocês já viram isto? É muito lindo, eu achei que não ia dar tempo, porque eu tinha achado que eu tinha só 20 minutos, então vou só colocar para vocês isso rápido. Foi traduzido por um sacerdote de uma cidadezinha na Croácia. Então, coloca as fotos de lá, é uma cidade perto de Medjugorje. Então, diz assim, que durante os 3 séculos, não se conhece, sei lá, não sei de qual, parece 3 séculos, não se conhece nenhuma família que foi separada, nenhum divórcio e ninguém que deixou a religião católica. E sendo que uma população que sofreu muito, população, seja na agressividade muçulmana, seja com os comunistas, tudo aquilo que a gente sabe que foram, inclusive, dizimados, muitas, né, chacinados, né? Mas o segredo está porque eles sabem que a vida deles está fundamentada na cruz de Cristo. Quando o casal se encontra e decidem que vão casar, os noivos decidem, eles vão ao pároco. E ninguém, nem o pároco, nem ninguém diz, você encontrou a felicidade da sua vida. Não, coloca, você encontrou a cruz, que você vai levar até o fim da sua vida. Uma cruz que se entesoura, que se torna o seu tesouro.
e que ninguém mais vai poder arrancar da sua vida, se você assumi-la e abraçá-la, né? E nesta cruz, e recebe uma bênção especial, e quando eles vão casar, eu vou resumir, o momento principal, ele põe a mão, segura a cruz, que é deles, ela põe a mão por cima, a mão deles estão unidas pela cruz. E o padre fala que os votos são feitos com Jesus e através de Jesus. E quando eles fazem os compromissos que nós sabemos, na alegria, na tristeza, na doença, etc., todos que estão lá, mas principalmente eles, sabem que se eles traírem o compromisso, eles estão traindo o próprio Jesus. E depois, quando acaba aquele momento, eles não se beijam primeiro. Cada um beija primeiro a cruz. Veja, a cruz é redentora. E na cruz, Jesus viveu o máximo da fecundidade humana, porque nos deu a vida a todos nós, toda a humanidade. Então, a dimensão de total e máxima transcendência, vivida por Jesus, na dimensão física, psíquica e espiritual, como plenamente homem, gerou a plena fecundidade. E é isso que nós temos que trazer para as nossas vidas, para as nossas famílias, nos nossos estados de escolha, celibatário ou casados. Ou avós. Muito obrigada.